Muito bem, espero que você também se encontre bem, que esteja tudo certo em sua vida. Mais um vídeo para o nosso canal. É um prazer falar com você. Que esse vídeo te encontre feliz e com tudo certo aí na sua vida. Antes de nós falarmos do nosso tema de hoje, é importante que você faça aqueles favores que eu sempre peço, né? Curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo, comentar neste vídeo, inscrever-se no canal se você não é inscrito, ativar as notificações para receber as novidades. Você também pode me ajudar pelo Instagram. Lá eu tenho duas contas. Uma se chama Canal Rodrigo Historiador, que é uma conta que serve para divulgar os vídeos aqui do canal, e uma outra conta chamada Memearquia. É uma página de memes e você também é convidado a conhecer e a seguir para me ajudar. Você também pode conhecer o meu trabalho pela plataforma academia.edu, lá no meu perfil Rodrigo da Silva Goulart, onde estão os meus livros para download gratuito. Então coloque no teu buscador academia.edu, Rodrigo da Silva Goulart, e você terá acesso aos meus livros e você conhecerá meu trabalho também enquanto escritor. Também informo que existem duas playlists aqui do meu canal que complementam esse vídeo de hoje. Uma playlist chamada Deus, você encontrará vídeos sobre Deus, e uma outra playlist chamada Religião, que você encontrará vídeos sobre religiões. Na verdade, a playlist se chama Religiões, no plural. Você também pode, vou deixar nos comentários para você acessar também, ok? E falando do nosso tema de hoje, que é uma pergunta, na verdade, aquela pergunta: e se os ateus estiverem errados? Se aquele ateu acabar a vida dele e existir um outro lado? Então o ateu, ele entende que não há evidências da existência de uma divindade e também da existência de um outro plano espiritual, ou de um plano espiritual para além desse mundo material. E essa pergunta, né? E se o ateu estiver errado, se o ateu estiver enganado? Primeira coisa, que geralmente quem faz essa pergunta para o ateu é um religioso. O religioso chama o ateu: vem cá, e se você estiver errado? E se existir um além? Né? Geralmente é um religioso que pergunta isso para um ateu. Só que essa pergunta do religioso, ela tem uma entrelinhas. Na verdade, o que o religioso está perguntando é: ateu, e se você estiver errado e eu, religioso, estiver certo? Na verdade, é isso que o religioso está perguntando. O ateu estando errado, o religioso que pergunta, a religião dele é certa, e como consequência, pelo fato do ateu ele não ter crido na religião desse que pergunta, o ateu ele vai ser punido pelo Deus do religioso. Então, de maneira geral, esse é o contexto da pergunta do religioso. Então, o cristão, quando ele pergunta isso para o ateu, ele está perguntando: e se você morrer, você encontrar Jesus lá do outro lado, Jesus falar: opa, você não acreditou em mim durante a sua vida, então, como diz a doutrina da minha religião, o cristianismo, você será punido no inferno, sendo atormentado por toda a eternidade. Se for um islâmico que perguntar isso para o ateu, né, o islâmico está pensando o seguinte: que o ateu vai morrer, encontrará Alá no outro lado, e Alá vai dizer: opa, ateu, você não acreditou em mim durante a vida, então você vai arder no mármore do inferno. Então, isso que, na verdade, o religioso ele está perguntando ao ateu, quando pergunta ao ateu: e se você estiver errado? Só que o religioso ele não pensa que os dois podem estar errados, tanto o religioso que pergunta quanto o ateu. O que eu quero dizer com isso? Qual é a garantia que se tem que a religião daquele que pergunta é a verdadeira? Então, se um cristão e um ateu estiverem enganados e o islamismo for a religião certa, os dois vão chegar do outro lado, o cristão e o ateu, encontrarão Alá, e Alá vai dizer: olha, cristão, olha, ateu, o ateu não acreditou em mim e o cristão também não acreditou em mim. Alá, o cristão acreditava em Cristo, em Jesus. Então, tanto o ateu quanto o cristão serão jogados no fogo do inferno, né, pelo Deus islâmico. Então,
esse que pergunta o ateu se o ateu o que vai acontecer se o ateu estiver enganado, estiver errado, ele não pensa que a religião dele pode ser também a incorreta, que a religião correta seja uma outra religião, né? É aquele vídeo do Porta dos Fundos chamado Deus, que já tem alguns anos, que uma menina católica morre e chegando do outro lado ela descobre que a religião certa era aquela praticada por uma etnia lá da Polinésia. Então, nesse vídeo, católicos, islâmicos, hindus, vamos pensar outra religião aí, pense qualquer outra religião conhecida aí no mundo, judeus, todos estão errados, e a única religião certa é aquela religião da etnia da Polinésia, e como aquela menina católica não era daquela religião, ela vai ser atormentada por toda a eternidade. Então não há como saber, né? Geralmente nós professamos a religião que envolve o contexto em que nós estamos. Então, se você nasceu no ocidente do planeta Terra, é muito provável que você vai ser um cristão, né? Então você vai achar que a sua religião é a certa. Se você nasceu no lado oriental, é muito provável que você seja um islâmico, ou que você seja um hindu, ou que você não pratique a religião. Se você mora, por exemplo, na China, ou nasceu na China, em que boa parte da população não professa religião alguma. Eu falo isso num outro vídeo sobre, intitulado, uma pergunta também, será que as religiões são inerentes aos humanos? Então não há como saber, né? Então o religioso ele pode argumentar, mas o religioso ele tem uma chance a mais que o ateu, porque o religioso ele crê numa determinada crença e vai que essa crença é a certa e o religioso está resguardado. Então é um tiro, uma roleta russa de você conseguir acertar a religião, né? A religião que existe de verdade, em que a divindade existe. Mas aí, na verdade, é uma crença, e eu tenho a tese que boa parte das crenças são assim, é uma crença baseada no medo. O medo de ser atormentado por toda a eternidade me leva a abraçar aquela crença que mais tem a ver comigo, para que eu tenha alguma chance de, no além, eu não ser punido por toda a eternidade. Então é o medo, né? A crença, a religião se baseia no medo. O medo da punição eterna e também a expectativa de um galardão, de uma recompensa no além, me leva a abraçar determinada crença, que geralmente é a crença predominante do contexto em que eu nasci, né? Então, pode ser que todo mundo esteja errado, seja, né, a maioria, esmagadora maioria da população da Terra esteja errada. Você, então vamos pensar a religião que numericamente tem mais adeptos. Aí tem outro problema, porque islamismo e cristianismo, eles estão aí meio próximos um do outro em número de fiéis. Então qual das duas está correta? Não há como saber. Então eu prefiro viver uma vida baseada em evidências. E quais as evidências que nós temos? De que a única vida que existe é esta, a vida em que nós estamos. Então precisamos vivê-la da melhor forma possível, porque se há uma vida no além, seja esse além como for, não há como saber, né? Então eu pelo menos procuro viver assim, sendo o melhor que posso, o melhor que consigo, não, pelo menos não causando mal para os outros, né? Que se a gente não ajuda, pelo menos que não atrapalhe. Porque o além, para mim, é um véu escuro e não há como saber o que existe do outro lado. Então eu não vou me apegar a uma crença só pelo medo de ser punido no além, seja qual for essa crença. Nem todas as crenças são assim. Existem crenças que não têm essa dimensão punitivista tão exacerbada, mas boa parte delas tem. Então eu costumo brincar que o ateu, ele morre e no além há uma disputa entre os deuses para saber qual deles vai conseguir atormentar o ateu no além, né? Alá puxa de um lado, Jesus de outro, uma divindade hindu também, todos disputando quem vai punir o ateu no além, porque o ateu não acredita em nada, nenhuma dessas divindades que aí estão. Então eu prefiro focar
os meus esforços nesta vida aqui que eu conheço, né? Porque não há como saber esse além, né? Não conheço ninguém que tenha voltado de lá para contar como foi. E você? O que você acha disso? Qual a tua opinião sobre este assunto? Deixa aí nos comentários também, ok? Tem umas enquetes que eu coloquei lá na parte de postagens do canal, que eu faço algumas perguntas sobre religião. Responda lá também para a gente conhecer a opinião do público aqui do canal. E até um próximo encontro. Tchau, tchau.